Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal #Dev. Eu sou Diego e na aula de hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial no navegador. Tem inteligência artificial em todo lugar, no navegador também deveria ter. Antes da gente começar com o conteúdo, alguns pedidos e avisos. Primeiro, pedidos. Like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho porque ajuda muito a gente e não custa nada para você. E os avisos são três, bem rápido. 3 links importantes na descrição. O primeiro, formação completa Full Stack Impressionador. O segundo, um mini curso gratuito de desenvolvimento web Full Stack. A gente sempre bota um tema diferente. E o terceiro, os arquivos que a gente está usando aqui para você poder baixar e praticar. Rapidinho, para a gente poder começar. Beleza, qual que é a ideia dessa aula? Realmente trazer para vocês a inteligência artificial que está no navegador. E a gente tem aqui, ó, lá no Google. Aqui eu abri no mesmo. Deixa eu abrir aqui, ó, em uma outra aba. E a gente tem todas essas daqui, ó. Uma API ou uma API, que a gente sabe que é uma Application Programming Interface. Diego, não sei o que é uma API. Clica aqui, ó, no videozinho do card que a gente explica o que é uma API e como é que você pode criar a sua primeira API também. Mas a gente vai ter uma API de escrita, uma de reescrita, que ela reescreve seu texto, uma de tradutor, que ele vai traduzir um texto, ela detecta uma linguagem, uma de summarizer, que é o que a gente vai usar como exemplo na aula de hoje, que ela resume um texto, e aqui uma de prompt, tipo um chat GPT da vida. Você escreve uma parada, ela te retorna aquela parada. Perguntas e respostas. Tudo que a gente vai ver nessa aula de hoje está aqui, ó, na documentação, e eu deixei aqui para vocês darem uma olhada. Vai estar aqui, ó. Como é que a gente inicializa? Pô, beleza. Joga isso daqui para ver se a API está suportada no seu navegador. Então, ó, F12, aqui no meu console, vou chegar aqui, ó, Ctrl, Allow Pasting, Enter, Ctrl V, tá lá. E aqui ele vai fazer alguma coisa se tiver suportado. A gente pode colocar um console.log, é suportada. Beleza, no meu caso ele é suportado. Você faz isso daqui para testar. E de onde é que eu tirei isso? Tá aqui, ó. E ele te explica. Faz isso daqui. Depois, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ver o availability, que significa a disponibilidade. Aí depois você vai ver, ó, se existe a ativação do usuário. E aí você quer ver como é que funciona, você consegue ver como é que você faz a ativação do usuário, se você pode usar esse tipo de recurso. Aí depois ele fala, ah, não, você vai ter que baixar tudo ali do Summarizer, e tudo isso ele vai te explicando, depois quais são os parâmetros e como é que você pode editá-los ali, depois como é que você poderia fazer um pedido e depois como é que você pode fazer direto em lote ou fazer por streaming, que todo resuminho que ele vai pegando, ele vai te dando ali aos poucos, que é o que a gente tem geralmente com IA. De novo, só mostrando de onde é que a gente pegou. Mas o que acontece aqui, ó? Vamos mostrar isso daqui na prática. Opa, não é esse daqui, ó. Esse aqui, ó. Tem um textão. O que é esse textão aqui? É um texto que tem lá no nosso site, ó. #treinamentos.com. E a gente vai lá embaixo, ó, end. Acho que tá lá no finalzinho esse texto. Tá aqui, ó. Com mais de tantos alunos, aqui tá desatualizado. Tinha que estar com 140. Tem mais de 140 mil alunos. Tá aqui tudo bonitinho, a gente vai lá, ó, resumir. Aí tá lá, ó, resumindo, tá pensando ali, e a gente já viu que ele suporta, e ele vai me trazer o resumo em inglês, porque essa API está em inglês ali. Mas tá lá, ó, #treinamentos has trained over 140,000 students in Brazil through online programs. Ok. Depois, programas, blá, 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 tá lá, tudo resumido, bonitinho, e ele conseguiu fazer, e a gente consegue fazer isso com os parâmetros que a gente tem ali. Ah, e aqui, ó, a gente foi pegando, a gente tá usando uma propriedade que a gente viu recentemente. Olha essa areazinha de texto aumentando e diminuindo de tamanho à medida que a gente vai escrevendo. Que propriedade é essa? Essa daqui, ó, Field Sizing Content. Diego, nunca vi essa propriedade, ó. Tem a aulinha, que é a propriedade nova lá do CSS, ó. Clica lá no card e vai ver essa propriedade que é irada. Mas beleza, você tá aqui para isso, ó. Aqui tá bem simples o HTML. O que a gente tem no HTML? Um H2, um P da documentação, um text area, que tem o ID input summarize. Eu vou pegar esse texto e vou jogar lá para ele resumir. Beleza. Eu tenho um botão de summarize, ou seja, quando eu clicar nele, eu executo a minha função e eu vou ter um output summarize. Ou seja, aqui é o meu input, o que ele vai receber de informação, e o meu output, onde ele vai colocar a informação. Show! Tudo isso daqui guarda porque a gente vai precisar lá do nosso script.js. Vamos entender tudo que está aqui. E de novo, tudo isso tem lá na documentação, mas aqui está mastigadinho para você pegar e já conseguir aplicar aí nos seus projetos. Ou baixar isso daqui, você já vai ter ele pronto também. Vamos lá, primeiro, o botão. Eu simplesmente selecionei o botão de ID Summarize. E aqui eu vou rolar num ritmo diferente do que se fosse a sua primeira aula de JavaScript. Porque essa daqui não deveria ser a sua primeira aula, nem de HTML, nem de CSS, nem de JavaScript.
Por quê? Porque aqui a gente está vendo como integrar com uma API de inteligência artificial para fazer um resumo usando HTML, CSS e JavaScript. Pô, Diego, mas eu tô nesse caso, é a minha primeira aula. Aí você baixa ali o mini curso. O mini curso provavelmente vai ser mais básico e aí você volta aqui depois. Beleza, selecionamos ali o botão Summarize. Depois eu estou fazendo o quê? Quando eu clicar, então eu vou Add Event Listener lá no meu botão de clique. Quando eu clicar nesse meu botão, o que eu vou fazer? Vou rodar essa funçãozinha inteira aqui, ó, uma Arrow Function. E, Diego, eu nunca vi Arrow Function. Nada mais é do que uma função igual que a outra, ela só tem uma escrita diferente, ó. Mas tem uma aulinha onde a gente mostra as diferenças e as vantagens e desvantagens. E é uma função assíncrona, por quê? Eu faço um pedido, tenho que esperar ele ser respondido. Beleza. O que eu vou rodar dentro dessa função quando eu clicar no meu botão? Eu tenho o meu output, que vai ser o meu elemento de ID output summarize, que é esse daqui, ó, esse é meu output. Aí eu faço o seguinte, ó, se eu não tiver o summarizer in self, eu vou mudar o conteúdo, o text content do meu output para não tem a API summarizer, que foi aquela que eu tinha colocado aqui, ó, o é suportado. Então aqui, ó, que eu tinha colocado esse aqui, ó, o é suportado. Aí eu faço o contrário. Se não tiver, eu faço aqui, ó, coloco que não tem e eu saio da minha função. Beleza. Se tiver, o que eu faço? Ó, o meu output vai para resumindo, que ele fica ali para a pessoa saber que ele tá, alguma coisa está acontecendo. A gente poderia colocar um loader, dá para fazer várias coisas também. Aí a gente entra nas opções, ó. Vou criar um objeto com as minhas opções. Shared context. Então, qual é o meu contexto? E aqui eu tô falando, this has no specific theme. Ou seja, não tem nenhum tema específico. Mas se você puder pegar algo mais específico para você dizer aqui, por exemplo, você só vai resumir textos de artigos científicos. Você fala, esse daqui é um artigo científico. Ah, não, eu só vou resumir textos que são transcrições de vídeos do YouTube. Aí você fala isso, que ele consegue ter mais precisão. Aqui é o tipo que a gente tinha visto lá, que tem vários tipos. Tem tipo bullet point, tem o TLDR, que seria um resuminho. Aí o formato, mesma coisa, tem tudo lá. Length, se eu quero curto, médio ou grande. E aqui esse monitor é para ele dizer que ele vai baixar. Ó. Primeiro ele vai pegar o download progress do Summarizer. Então ele precisa baixar primeiro antes de fazer. No meu caso ele já tinha baixado. Aí aqui, ó, ele aparece o download 0 e 100. Mas se ele não tiver baixado, ele vai 0, 1, 2, 3, até chegar no 100% e aí ele roda a parada ali para a pessoa. Beleza, essas daqui são as minhas opções, mas eu não estou usando isso ainda. O que eu tenho que fazer antes disso? Eu tenho que ver a minha availability, que é a minha disponibilidade, que é um await, ele espera, ou seja, assíncrono isso aqui, o summarizer availability. E aí eu vejo, se for unavailable, ou seja, se não estiver disponível, output text content não pode ser usado, ela não está disponível e eu saio. Agora, não, ela está available. O que eu faço? Summarizer await, summarizer create options. Então eu vou pegar com as opções que eu tenho aqui. Show de bola. Então eu crio eu instancio esse summarizer para eu poder usar ele depois. Tá. E aí o que eu vou fazer? Pego o meu input para eu saber qual que é o valor dele. Então meu input vai ser o elemento com esse ID e eu pego o valor dele. Então eu não quero o input em si, eu quero só o valor que está ali dentro. E aí eu vou colocar dentro de um try catch. Eu vou tentar fazer o quê? Ó? O meu sumário, ou seja, o meu resumo aqui, vai ser o meu summarizer, que é esse daqui, ó, que eu já trouxe com essas opções, ponto summarize, o quê? O meu textinho de input. Output text content, e ó, await, ele só vai vir para cá, ó, para essa instrução de summarize quando ele terminar isso daqui. E ele vai colocar ali o summary. Não conseguiu, ou seja, deu algum tipo de erro aqui. Ele vai pegar e vai colocar, ó, erro ao resumir, e ele vai colocar o nosso e.message. E aqui a gente viu que ele vai pegar esse textinho. Então eu coloco esse daqui, ó, pum, resumindo, e ele vai dar uma outra resumida. E vocês estão vendo que aqui é só navegador e a gente tem inteligência artificial ali no navegador. E aqui ele me deu um resuminho diferente. E vocês viram que a gente tem várias outras APIs que a gente pode usar também. O Writer, Rewriter, Tradutor, Language Detector, Prompt. Todos eles, quero saber se você gostaria de ver algum deles aqui também. Se você quer ver algum desses aqui, com algum exemplo específico, pede aqui nos comentários que eu leio os comentários, respondo vocês e anoto para gravar uma outra aulinha. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula, me diz qual próxima você quer e se você chegou até esse momento do vídeo, você tem que colocar somos 20%. Você vai falar, como assim, Diego, somos 20%? Não eram 12%? Mas aí eu fui atualizar as estatísticas e está lá. Agora são 20% das pessoas que chegam até esse momento do vídeo. Então, muito obrigado por fazer sair de 12% até 20%, mas o que é esse tal de 20%? De 100 pessoas que começam a assistir esse vídeo, só 20 chegam até o final e você faz parte desses 20. Agora coloca nos comentários.
Somos 20%? 20%, coloca aí que eu quero ver. Espero que tenham gostado dessa aula. Nos vemos na próxima.